E para aprofundarmos um pouco mais nesse assunto, vamos falar agora com o economista e ex-secretário da Receita Federal, o Marcos Cintra, que vai poder explicar como que vai ser esse monitoramento e também a relevância dele, porque, de fato, muita coisa, como o Álvaro trouxe, né, na participação ao vivo, tem sido circulada na internet. Boa noite. Boa noite, David. Eu acho que nós estamos vivendo alguma coisa próxima a uma revolta do Pix, a uma verdadeira histeria com relação ao temor de que ele venha a ser tributado. É lógico que essas informações não são verídicas. Para se tributar o Pix haveria que ter uma lei específica para isso, nada foi sequer mencionado. Agora, esses temores que estão assustando todas as pessoas não são infundados, porque ainda que as informações do Pix não sejam diretamente tributadas, ou seja, que a transação do Pix não seja tributada, essas informações serão usadas para aprofundar a fiscalização, não tributando o Pix como resultado, mas tributando a renda incompatível com a movimentação do Pix. Então, eu diria que, logicamente, o temor de tributar o Pix é absolutamente infundado, mas a dúvida sobre o que vai acontecer no futuro e o resultado da intensificação da fiscalização deve, sem dúvida alguma, preocupar principalmente aqueles que se evadem, que são sonegadores atuais no sistema tributário brasileiro. Ou seja, só quem faz coisa errada que tem que se preocupar, né? Olha, não tem dúvida, e eu acho que a Receita está sendo muito criticada por tomar esta providência, mas eu realmente acredito que é uma obrigação dela. Existe uma legislação, existem muitas informações falsas, né? Veiculando aí caso de o pipoqueiro vai ser tributado, o prestador de serviços habituais, o marido de aluguel que não prestava contas da sua receita vai ser tributado. Veja, isso de fato pode até acontecer, mas a culpa não é da Receita, que está cumprindo a lei. Se forem tributados é porque a legislação assim o diz, e a obrigação da Receita usar de todos os meios à disposição dela para coibir a sonegação, a evasão, inclusive para evitar que quem paga imposto pague demais e que uma boa parte da sociedade brasileira não contribua com a sua cota à parte, com a sua parcela nesse esforço de financiamento do setor público brasileiro. Até porque hoje o que levanta suspeita muitas vezes é quem paga de fato com dinheiro vivo, né? O chamado dinheiro vivo. Eu vou trazer também para a nossa conversa os nossos analistas, Nelson Kobayashi, Dora Kramer, começando pela Dora, para que também possa fazer perguntas. Boa noite, secretário. O senhor toca com uma clareza meridiana na questão, né? E o David também foi muito claro quando colocou. Só quem faz coisa errada é que precisa se preocupar. Para nós está muito claro. Por que aonde que o governo, não sei se foi o governo, por quê? Porque o que foi de errado que não se conseguiu combater com esta clareza que o senhor explica, esse tipo de disseminação de mentiras, de desinformação de toda a ordem, de políticos dizendo que o pipoqueiro, a cabeleireira, o motorista serão prejudicados porque entrarão numa lista que não sei o quê. O que aconteceu para que isso tomasse esse corpo todo? Olha, Dora, eu acho que houve uma certa barbeiragem do governo na comunicação dessa medida. Essa é uma medida rotineira, uma medida que qualquer órgão público toma quando quer aperfeiçoar os seus mecanismos de financiamento, obter informações mais agilmente. Então, é absolutamente compreensível que a Receita adote esse procedimento para melhorar o sistema de fiscalização, que é a obrigação deles. Agora, a forma como isso foi anunciado, quem sabe tenha sido um pouco inábil, né? Isso poderia ter sido feito com uma maior campanha de esclarecimento para não gerar essas dúvidas. Por outro lado, Dora, é preciso ficar claro
que a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. De fato, hoje não haverá nenhuma tributação de PIX, não há a menor possibilidade disso. Mas nada impede que, com o passar do tempo, isso venha a acontecer. Afinal de contas, é a inserção da digitalização no mundo tributário. E isso vai fazer com que a fiscalização fique mais forte, mais eficiente, e é justo que quem não paga, pague a sua contribuição. Agora, na medida em que a fiscalização ela se aperfeiçoe dessa maneira, é importante que as alíquotas também sejam reduzidas, porque ainda que a legislação diga que um pipoqueiro deva pagar imposto e terá que pagar se por acaso a sua movimentação do PIX revelar isso, se isso não é considerado justo pela sociedade, precisa não mexer na legislação tributária. Mas a Receita está absolutamente correta em usar essa modernização do sistema de fiscalização que a digitalização da economia no mundo inteiro permite. Kobayashi. Secretário, um prazer revê-lo e recebê-lo aqui no Jornal Jovem Pan. A minha pergunta vai na linha do que o senhor já mesmo dizia. Se a gente tem um mecanismo mais eficiente no combate à sonegação e menos pessoas consigam sonegar, a gente vai ter mais gente pagando imposto. Se a gente tiver mais pessoas pagando imposto, a gente pode esperar lá na frente, então, uma diminuição da alíquota, já que mais pessoas estarão contribuindo com o fisco? É isso, Kobayashi, que o governo deveria ter esclarecido no lançamento dessa medida, que seria uma medida que iria distribuir melhor a carga tributária, fazer com que aquele sonegador, não o pipoqueiro, o governo não está preocupado com o pipoqueiro, o governo está preocupado com os grandes sonegadores, e nós sabemos que a sonegação é muito grande no Brasil. Portanto, o governo deveria ter comunicado isso, que está adotando essa providência para melhorar a fiscalização, acenando com a possibilidade de uma redução de alíquotas no futuro. É o que eu teria feito para não gerar este mar de insegurança que acabou assolando a sociedade. Logicamente, esse é um caldo de cultura muito propício para fake news e para posicionamentos políticos absolutamente injustificáveis. Aproveitando sua participação aqui também, eu gostaria de perguntar sobre essa ampliação da isenção do imposto de renda para 2 salários mínimos. Olha, eu acho que essa é uma medida correta. O que eu acho absurdo na legislação brasileira é que uma família que tem um rendimento de 4 salários mínimos ou um pouco mais disso, caia na faixa mais alta de tributação, que é 27,5%. Quem recebe 6,5 mil reais por mês está nessa alíquota. Veja, existe uma claríssima incompatibilidade entre a tributação e o poder aquisitivo, a capacidade contributiva desses indivíduos. Então, eu acho muito justo que haja um aumento do limite de isenção e que haja uma reforma na alíquotas do imposto de renda, da tabela do imposto de renda, de tal forma a garantir progressividade, mas não se iniciando num patamar de renda tão baixo que hoje atinge praticamente 80% da faixa mais baixa da população brasileira do ponto de vista de renda. Eu acho que é uma medida adequada. Ora, logicamente, nós precisamos analisar como isso será feito, né? Se será ampliando, digamos, as faixas de incidência das alíquotas para garantir mais progressividade, ou se será através de redução de algumas isenções que, alerto mais uma vez, poderá gerar um grande desagrado na sociedade, como já tem gente dizendo que provavelmente haverá redução das isenções para despesas médicas, para despesas de escola, para despesas de filhos. Então, é uma questão de se ver como será feito. Mas a isenção até 5 mil reais, eu acho que já tarda, já deveria ter sido feita há bastante tempo. Bom, nós conversamos com Marcos Cintra, economista e também ex-secretário da Receita Federal, que agradeço demais a participação aqui no Jornal Jovem Pan. Eu que agradeço.